Ok? Muito boa tarde, Pai do Senhor a todos. Evaristo Ferreira é meu nome, diretor local da Juventude do Santo Jericó, no Sumbe. Este departamento planificou uma manhã do saber que realizou-se no dia de hoje, 17 de fevereiro de 2026, que teve como temas, no caso, a juventude cristã e as festas pagãs, que foi presidida pelo evangelista e líder do Centro Jericó, que acolheu essa mesma atividade, o evangelista Abraão Ferreira. Também participou como preletor o nosso mais conhecido como Pastor Trindade, da Igreja Assembleia de Deus Torre de Rebanho. É o pastor que controla a célula da Canjala 2, e participaram da mesma atividade jovens convidados de outros centros da Igreja Missão Apostólica dos Crentes de Angola, referidamente do Centro da Isida do Espírito Santo. Tivemos também a presença dos jovens do Centro Belém e o anfitrião, que é os jovens do Centro Jericó. Atuações tivemos dos peregrinos, tivemos o irmão Panguila e, por fim, o trio Ferreira, que encerrou a mesma atividade. Esta atividade ficou marcada como um dia de conhecimento em toda a juventude cristã da mesma igreja, onde, por intermédio deste tema, aprendemos e também retemos conhecimentos sobre as festas pagãs, o posicionamento do cristão, do jovem cristão, diante das festas pagãs, e também como um jovem deve então começar o negócio, ou como deve empreender, então os princípios de um jovem empreendedor. Foi uma atividade abençoada, e nós queremos desde já estender os nossos agradecimentos a todos que acompanharam direta ou indiretamente para que essa atividade se tornasse uma realidade. A direção local da Igreja Maca no Jericó, os nossos agradecimentos aos departamentos locais do município de Sumbe por ouvir e atender o nosso convite. Nosso muito obrigado. Agradecemos também a toda a equipa que se envolveu para que essa atividade se tornasse uma realidade, e nosso muito obrigado. Shalom, paz e graça, povo de Deus. Eu sou Kumba Sozinho Antônio, simplesmente Kuzati. Sou o pastor na Igreja Assembleia de Deus Torre do Rebanho, liderando a congregação de Siloé Canjala 2. Sou empresário, tenho a empresa de Kuzati Comércio, Gerar Prestação de Serviço, atuando em serviços gráficos, serralharia e ateliê. Estou aqui na Igreja Maca. Fui convidado pelo Departamento da Juventude local para esmiuçar de um tema que é muito importante para a juventude, que é a juventude e o empreendedorismo. Falamos o necessário, falamos com os jovens, respondemos algumas questões, e foi agradável, uma experiência boa que se viveu, e foi muito aproveitoso na presença de Deus e na presença de jovens, aonde falamos aquilo que é os negócios, empreendedorismo e a vida social. Foi bom e, pela graça de Deus, correu tudo bem. Esperamos que nas próximas vezes estejamos mais aqui para falar de outros temas envolvendo os negócios e de outros assuntos que serão muito importantes. Pastor, será que as interveniências de jovens, as perguntas superaram a expectativa do pastor ou do empreendedor, ou nem por isso? Bem, superar não digo que não, mas foram todas na medida do possível, de que conseguimos aprender um do outro. Foi estável e considerável. Ok. Certo. Temos alguma coisa a dizer aos jovens? Que conselho deixa para a população concernente ao empreendedorismo, uma vez que o jovem cristão, quando se trata de empreendedorismo, fica um pouco acanhado ou distraído? Há alguma visão a passar aos jovens? Bem, é uma visão, a visão nunca pode faltar porque o mundo tá ali e tudo tá ali. É importante que cada um olhe naquilo que é o seu potencial e dê ao máximo para fazer alguma coisa, porque depender de A ou B não vai trazer estabilidade para a sua vida. Então, jovem que é jovem é aquele que vai atrás de alguma coisa para se sustentar. Faz negócio,
vai na praça, leva a carroça, ajuda uma senhora aí que precisa de ajuda e ganha alguma coisa para ver se você consegue fazer alguma coisa para se autossustentar. É importante empreender. Empreender não precisa ter milhões, mas o suficiente que tiver, que já dá para comprar um balde de manga e vender, já dá para recolher alguns litros e meter a água e vender, já é um negócio. Ok, agradecemos a sua presença, pastor. Esperamos mais vezes em nossa comunidade. Obrigado. A CUSAT estará aqui para apoiar quem puder e o país tem rumo, como todos nós sabemos. A CUSAT também. Então, muito obrigado. Abraão Luiz Sabal Maurício Ferreira é meu nome, evangelista de categoria e também líder local do Centro Jericó. E estamos aqui, graças a Deus, fomos convocados para dissertarmos um tema que tem a ver com a juventude atual. Na verdade, é um tema muito sugestivo e também um tema de debates, e foi uma maravilha estar com esta juventude, dissertar o tema, debatermos o tema, e foi uma expectativa maior na ver a juventude bem apresentado a debaterem o mesmo. Não esperava, na verdade não esperava, mas também sabíamos que, como o tema é jovens cristãos e as festas pagãs, sabíamos que teria muitas intervenções no que tange algumas festas, não é? Algumas festas, e na verdade foi uma maravilha. Quando falamos de festas ou dos jovens cristãos e as festas pagãs, nos referimos naquilo que é o sistema do reino de Deus e o sistema do mundo como cosmo. Esse mundo que estamos a nos referir é um sistema organizado de valores que deturpam ou se opõem aos princípios, aos ensinamentos de Deus. Então, as festas pagãs, segundo a Bíblia, biblicamente falando, a festa pagã é celebrações. E quando estamos a falar dessas celebrações, sabemos que as festas pagãs são festas que envolvem idolatria, envolvem também algumas práticas que ferem os princípios de Deus. E também falamos de algumas festas que têm a ver com a nossa nação, como por exemplo a festa 4 de fevereiro, a festa do dia 4 de abril, dia 11 de novembro. Essas festas, na verdade, não acarretam essas celebrações do tipo idolatria e outras coisas. São festas que têm a ver com a nação. Celebrar por aquilo que a nação fez, ou seja, aquilo que a nação tem celebrado, tem feito, porque, na verdade, essas festas não acarretam essas coisas de idolatria, não acarretam princípios que ferem os ensinamentos de Deus. Então, essas festas, o cristão está bem para estar a fazer parte nessas atividades, nessas festas, sem problemas. E falamos também sobre algumas festas, por exemplo, as festas das famílias, que muitas das vezes até o jovem cristão é obrigado a fazer parte. E estas festas, por exemplo, a festa que temos feito de levantamento de campas. O levantamento de campas, muitas famílias têm feito de uma maneira diferente de outras. Nem são todas, não são todas famílias, mas tem algumas famílias
que ao levantar a campa, ao fazer essa celebração, envolve ao movimento, ou seja, ao fazer a invocar espíritos, é isso, invocação de espíritos, envolve sacrifícios de animais, essas coisas todas. Então o jovem precisa saber se identificar, o jovem cristão precisa se identificar e saber como se posicionar nestes momentos, nessas festas familiares que muitas das vezes são obrigados a fazerem parte. E, na verdade, nós colocamos esse assunto na mesa e os jovens debateram, os jovens ficaram conscientes de que, afinal de contas, nós somos de Cristo e fazemos parte do reino de Deus, não fazemos parte de valores que não acarretam os princípios de Deus e não fazemos parte dos valores que ferem os princípios de Deus. Então é tudo isso que foi tratado e nós colocamos em reflexão a juventude, em pensar nas festas, por exemplo, algumas festas públicas, algumas festas populares que a juventude às vezes tem feito, o bairro às vezes tem feito, sociedade, alguns grupos de jovens têm feito. Então colocamos uma reflexão à juventude se é ou não é bom a juventude fazer parte dessas festas. E se não é bom, ou seja, se é bom, será que essa festa glorifica a Deus? Será que essa festa tem uma representação em mim? Representa quem em mim? E, na verdade, a juventude debateu e ficou consciente, graças a Deus, foi muito bom. E eu agradeço já a direção ou departamento da juventude de Jericó, na pessoa do diretor local de Jericó, o diretor evangelista Evaristo Ferreira, pelo convite e pela confiança que me deram em dissertar este tema. Muito obrigado. Ok. Obrigado, evangelista. Teremos mais vezes, então, aqui no nosso departamento para fazer dissertação de temas. Amém.